Tá? Hoje a gente vai falar sobre você está aqui para não perturbar. Passamos as últimas 4 semanas falando dos 4 evangelhos. Aonde? Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João escreveu para a igreja. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são denominados de evangelhos sinóticos. Por quê? São, sobretudo, o ministério de Jesus na Galileia. Já o ministério de João, já o evangelho de João, ele tem uma premissa totalmente diferente. Mateus vai provar para os judeus que Jesus, que Jesus é da descendência de Abraão, da linhagem de Davi, ele é judeu. Portanto, ele é o Messias. Marcos vai dizer que esse Jesus, ele é um servo. Servo não tem genealogia, escravo não interessa de quem ele é filho. É filho do seu ninguém, falando a coisa dele. Mas esse servo, mesmo sendo escravo, é poderoso. Até os demônios, o mar, o vento, não obedecem. O evangelho de Lucas é voltado para os gregos, os helênicos, o povo mais culto da antiguidade. Sempre os gregos foram amantes da sabedoria. E eles desejavam alcançar a perfeição humana através da filosofia, das artes, da ciência. E os perfeitos para os gregos eram os filhos do Olimpo, os semideuses, como Aquiles, Hércules. Mas aí, Lucas apresenta Jesus para os gregos, não como um semideus, mas como um homem 100% homem. Um homem que nasceu, um homem que cresceu, foi menino, um homem que tinha fome, sede, sentia frio. Esse Jesus, para mostrar que ele realmente é homem, ele sangra na cruz e antes disso ele soa gotas de sangue no Getsemane. Esse Jesus, voltando de uma viagem, ele tem sede, está cansado, e ele senta-se junto à fonte quando vem a mulher samaritana e ele pede a ela água. Porque ele não podia pedir e ela não tinha para dar. Mas isso é uma outra história. E aí, esse Jesus, ele apresenta como sendo um homem perfeito. Ele não precisa dizer para os gregos que ele é filho de Abraão, porque eles não têm parte de Abraão. Mas ele vai provar por genealogia que Jesus é filho de Adão. E se os gregos não têm nada a ver com Abraão, com certeza eles têm a ver com Adão, o primeiro homem. Ok? Muito bem. Mas quando chegamos no Evangelho de João, o foco muda. Primeiro, é um evangelho diferente. Por quê? A visão de João é um evangelho espiritual para homens espirituais. É um evangelho para a igreja, para quem nasceu de novo. Por exemplo, você vai encontrar as parábolas do reino dos céus em Mateus. As parábolas de Jesus estão repletas em Marcos e muito mais ainda em Lucas. Mas você não vai encontrar nenhuma parábola em João. Por quê? A parábola, ela é uma maneira de falar para o homem natural de realidades espirituais. A parábola, ela transforma em linguagem comum, coloquial, simples, realidades, verdades, princípios divinos, espirituais. Entendeu? Mas, como esse evangelho de João,
evangelho espiritual para homens espirituais, ou seja, gente nascida de novo, não precisa falar em parábolas. As realidades celestiais já são colocadas diretamente. Por exemplo, enquanto Mateus quer provar que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi para os judeus, Lucas quer provar que Jesus é filho de Adão para os gregos, João vai nos mostrar que ele não é filho de Abraão, nem filho de Davi, muito menos filho de Adão. Esse Jesus é o único e verdadeiro Filho de Deus. Ele começa seu evangelho no céu. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. Ok? Então, esse evangelho de João, ele vai trazer para a gente uma visão de Jesus divina e não humana. Enquanto Lucas, ele se esforça para apresentar um Jesus de carne e osso, que sangra, que sente, que sofre, que chora, que se angustia. Já João, não, ele quer nos apresentar o Jesus que ninguém viu, o Jesus divino. Na verdade, o Cristo dentro do Jesus. Porque esse Jesus é o nome humano do Cristo que é divino. Jesus nasceu em Belém, mas o Cristo existe de eternidade em eternidade. Ok? Entendeu? Na verdade, Jesus é a parte humana do Cristo divino. Como Jesus, ele sente, sofre, chora, sangra. Como Cristo, ele é de eternidade em eternidade. Ok? Como Jesus, ele vai para a cruz. Ele vai sangrar e morrer. Como Cristo, ele diz para os soldados que foram prender: a quem buscais? Eles dizem: a Jesus de Nazaré. Aí ele diz o nome de Deus: eu sou. E eles caem no chão. Aí foi Cristo falando. Entenderam isso? Quando Pilatos fala com ele diz: afinal, você é ou não é? O que eles estão dizendo? Qual é a verdade? E aí ele responde: eu sou. A verdade não é uma coisa, é uma pessoa. E aí a gente vai viajar um pouquinho nesse evangelho de João. Né? Aqui está Jesus com a samaritana, no evangelho de João, capítulo 4. Ele vai. Ele não podia pedir como ele dele. Ela não tinha para dar como mulher samaritana. Mas acabou que ela levou muito mais do que ela da casa. Graças a Deus. Há muito mais para se falar sobre os evangelhos, mas a gente não tem tempo para isso. Não sei se vocês estão percebendo. Mas a Bíblia é tão profunda que quanto mais você mergulha, mais tempo a mergulhar. A gente veio para o seminário e aqui a gente tem um pouco mais de tempo. Né? São 5 aulas em cada matéria, você tem um pouquinho mais de. Afinal de contas, cada aula tem 1h30, então você tem, em tese, né? Pelo menos em tese, você tem 7 horas e meia de aula sobre uma matéria só. Mas isso acaba sendo pouco, pela profundidade da matéria, das matérias, né? E aí a gente lembra das palavras de Paulo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele para depois receber, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glórias a ele. A autoria não vou falar nada, você já sabe quem é João. João
Irmãos, a gente vai fazer uma aula só sobre a teoria, acho que foi bem secar em casa. Tema e propósito. O Evangelho de João foi escrito para mostrar Jesus como Filho de Deus. Depois dos 3 primeiros autores terem escrito sobre Jesus humano. E aí a gente tem aqui, ó, um paralelozinho de milagres extraordinários e encontros memoráveis. Olha lá. As 3 coisas dessa forma. A transformação de água em vinho, a cura do oficial do rei, a cura do paralítico de Betesda, a alimentação dos 5 mil. Vocês já pararam para pensar sobre a cura do homem dentro de Betesda? No dia que ele trabalha, tinha 38 anos aguardando milagre. É isso? O interessante é que ele estava 30 anos e não tinha ninguém que ajudasse ele a ir no banho. O mais interessante ali, que eu acho é o seguinte, pensa comigo, quando Jesus nasceu aqui no Jaú, a primeira vez que Jesus vai a Jerusalém para Páscoa, se perde, Jesus tem 12 anos. O homem está a 17 anos. Quando Jesus vai se batizar na Judéia, por João Batista, ele passa por Jerusalém, aquele homem já está há 35 anos no templo. Já pararam para pensar? Jesus entra e sai da Judéia várias vezes e aquele homem está lá. A história não toca dele. Só no dia que Jesus vai a ele é que ele entra na história. Mas ele já está ali há muitos anos. Detalhe, ele diga, o homem esperado, o anjo, desceu pessoalmente. Pastor, e a função daquele tempo também não era essa, era? Porque ali sim, depois começou a acontecer os milagres, né? Até cogita-se que isso é uma lenda judaica, mas não. Havia um costume, tá? De que uma vez por ano o anjo vinha agitar as águas pelo seguimento da água. Poxa, mas vem cá. Depois de 38 anos, ninguém mais espera nada. Muita gente você conhece que está há 5, 10 anos esperando a bênção e já disse assim. Não, já era. É igual já estava voltando. Há 30 anos. E aí Jesus chega para ele que quer ficar curado, ele sequer faz menção na pergunta de Jesus. Ele está agora, ele já não está mais preocupado com o milagre. Ele já está preocupado agora com o relacionamento. No tempo. E ele fala, quando chega a minha vez, né, não tem ninguém. Ele está reclamando. A cura dos cegos de nascença, a ressurreição de Lázaro é uma pesca maravilhosa. Os encontros memoráveis, isso aqui é fantástico. Os encontros memoráveis de João, Pedro e Natanael, Nicodemos, o líder dos fariseus, a mulher de Sicar, que é a mulher samaritana, o homem cego de nascença, Marta e Maria em Betânia, os 11 apóstolos, Maria Madalena e Pedro. Depois dele ter negado. Conteúdo da mensagem de João. O Evangelho de João, ele é totalmente diferente dos outros 4, dos outros 3. Vamos passar. João, ele não segue o curso normal. Primeiro, esse João, ele é testemunha ocular verdadeira da paixão. Ele esteve lá, ele fez parte dos 12. Ele viu acontecer. Ok? Segundo, esse João, ele tem uma relação com Jesus diferente de todos os outros. Ele mesmo, quando escreve o Evangelho, ele vai fazer a quem este discípulo, a quem Jesus amava. Ele se coloca como sendo dos 12, Jesus tinha muitos seguidores. Olha para cá, vamos lá. Bem, no capítulo 1 de João,
Jesus é o Filho de Deus. João começa não mostrando que Jesus é filho de Abraão, nem filho de Davi, nem filho de Adão. Ele começa dizendo que Jesus é filho de Deus. Yarque enrolamos. Enrolamos em posto caipiras enrolamos. Ok? No princípio era o verbo. Logo veio o verbo. Está lá. O verbo está com Deus e o verbo era. No capítulo 2, a gente vai encontrar Jesus como filho do homem. Cada capítulo do Evangelho de João vai apresentar Jesus com uma característica diferente. É como se fossem quadros. Ok? Muito bem. O capítulo 3 vai mostrar o Jesus como mestre divino. É aquele Jesus que vai ensinar. Ok? Capítulo 4. Esse ele é o ganhador de almas. No capítulo 5, ele é o grande médico. Ele é aquele que cura todas as nossas feridas, é o Jeová Rafá. No capítulo 6, ele é o pão da vida. Por isso eu não como biscoito, porque Jesus é o pão. Tá bom? Muito bem. No capítulo 7, ele é a água da vida. No capítulo 8, ele é o defensor dos fracos e oprimidos do diabo. No capítulo 9, ele é a luz do mundo. No capítulo 10, ele é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Muito bem. No capítulo 11, ele é o príncipe da vida. E no capítulo 12, ele é o rei. Ok? No capítulo 14, ele é o consolador. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. É isso? Nós éramos o quê? Jambuzeiro bravo. Fomos enxertados da videira. E ele disse: toda vara que em mim não frutifica, vai a corta. Isso é interessante, olha só. A pessoa fala: mas Jesus é amor. É verdade, absoluto. Mas o Pai é justiça. A pessoa, ela se vale de que Jesus é amor, Jesus não vai fazer mal. Não, realmente não. Mas o Pai é justiça. E Jesus assim, ó, toda vara, eu sou a videira, vocês são as varas, os galhos. Toda vara que em mim não frutifica, não sou eu. O Pai. Vai errando, e você não foi diferente. Pastor? Acho que é em Romanos que diz que ele poupou nem os ramos naturais, Deus, nós fomos enxertados. Detalhe, isso é interessante. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Olha o que Paulo vai dizer. Porventura, rejeitou Deus o seu povo que antes escolheu? De maneira nenhuma. Romanos 11. Você pergunta, se você sentar não é melhor não? É mesmo? Porventura Rejeitou Deus. é isso aí? Porventura rejeitou Deus o seu povo? De maneira nenhuma. Porque também eu sou judeu. A descendência da Olha, Deus não. Eu estou dando aula lá no primeiro ano sobre dispensações e alianças. Viu? Quem aqui lembra da famigerada equação do segundo grau? Isso não. Me lembro. É bom também. Lembra disso?
Se a gente tinha que ter essa agonia aqui. Isso aqui é a tripulação que você tinha. Ficou cheio, Você tinha que resolver primeiro o que está no parênteses, depois o que está na chave, e por último, está no colchete, e por último, o que está na chave. Isso aqui era a tripulação. Pois bem, vamos tirar só o colchete. A lei, a dispensação da lei é a chave. Meu Deus. Isso é bom. Lei é a chave. Essa dispensação da lei é coisa de Deus. Essa dispensação da lei, ela é mensurável. A lei, Jesus, ele revelou para Daniel que 70 semanas de anos seriam suficientes para encerrar a lei a partir de Daniel. 70 semanas estão próximo do povo. Aí passaram-se 69 semanas e veio o Calvário. Parou. No Calvário, Deus fala: pausa. É como um videotape. Você deu pausa. Estava. A lei parou. Diga, a lei. A lei. A lei. A lei. Não acabou. Ela parou. Aí na lei que tem tempo determinado, ela é mensurada como 70 semanas de Daniel, 70 semanas de anos, a partir de Daniel. Agora ganha um parêntese dentro dela. E a esse parêntese a gente chama de tempo dos gentios. Que é a graça. Olha a graça. Agora olha só como é que é coisa de Deus. Equação do 20º grau. Dentro do tempo da lei, que tem um tempo determinado, é mensurável, 70 semanas de anos, tem um tempo que não tem mensuração. É indeterminado. A graça. Entenderam isso? Entendi. Eu acho isso fantástico. Deus colocou dentro de um tempo que ele determinou é tanto, ele botou dentro desse tempo um outro tempo que não tem Prazo. limite, não tem prazo. É indeterminado, é uma incógnita. Ok? Entenderam isso? Claro? Mas, pastor, Quando a graça terminar, voltamos Para a lei. para cá, para a lei. E aí vem a 70ª semana de Daniel. A tribulação. a graça acaba arrebatamento? A graça acaba no arrebatamento. Agora, Jesus falou que o arrebatamento seria naquela geração que não passaria. Sei, não, Nesse mas aí período não há tem um uma tempo? sete- Não há um tempo? mas aí tem uma série de... Não é tão simples assim. Aí é a questão de interpretação. Interpretação é uma caixa de Pandora que a gente está toda hora escorrendo. Jesus falou em Mateus capítulo 24, sermão profético. Jesus já ressuscitou e está prestes a subir. Ele leva os discípulos e mostra Jerusalém. E aí os discípulos perguntam a ele: mestre, é nesse tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Os caras ainda estão com a cabeça pensando no reino físico. Ele já viveu, ele já morreu, ele já ressuscitou, eles estão vendo ele entrar e sair sem abrir porta. Mas não adianta, os caras ainda estão com a mentalidade errada. É agora.
a gente vai pegar a espada e vai lá arrebentar com o mundo. E aí Jesus se olha. E aí? Acautelai-vos. A primeira coisa que ele fala, tenham cuidado para que ninguém vos engane. 2 vezes Jesus repete essa frase. Ele está querendo dizer alguma coisa. A gente faz sem enganar. Tem que ter muito cuidado. Muitos irão em meu nome. E aí ele dá uma série de sinais que vão acontecer. Haverá fome, peste, terremoto e por aí vai. No meio de tudo isso, aí ele conclui: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E aí há 2 correntes teológicas aí. A primeira corrente teológica, ela vai acreditar que Jesus está falando do evento da parousia, que é a volta dele. Ok? Que é aquela geração que passar por todos esses sinais, ela não passaria. Nos dias daquela geração que vivificasse os sinais, ele voltaria. Mas há uma outra corrente teológica que pensa diferente. Qual? Ele estava falando para aquela geração, ali, presente com ele, os apóstolos, os 12. Nessa interpretação, ele está dizendo: não passará esta geração, aquela, os 12, sem que todas essas coisas aconteçam. E aí ele está falando da revelação do Apocalipse. Porque se você contar desse jeito, o Apocalipse está revelado a João. Ele faz parte daquela geração. Ele foi o último apóstolo a morrer. Tentaram matar o cara e ele não morria. Imagina pegar uma bola fervendo e matar o cara dentro. E ele sai vivo. O nó é impermeável. Só morre depois que revelar o Apocalipse. Fantástico isso. Quem está certo? Não sei. Porque profecia, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Só quando o que há de vir vier, é que o que é em parte é aniquilado. A gente só vai conhecer a inteireza quando a gente viver ela. Há muitos sinais sobre a volta de Cristo. Há muito ensinamento sobre a volta, sobre a escatologia, fala sobre isso o tempo todo. Mas nós, enquanto humanos, não temos a dimensão do que é. Eu já falei sobre isso para vocês. A linguagem profética, ela é literal e ela é figurada. Como a linguagem literal, ela é muito mais difícil de entender. Mas a linguagem figurada se divide em tipos e símbolos. E esses tipos e esses símbolos são predeterminados. Então, quando você vai entender a profecia, não é fácil. Por quê? O profeta é um homem que vai falar de coisas, realidades futuras, com linguagem do seu tempo, do seu vocabulário. Ele vai expressar com palavras que ele conhece realidades que não existiam, não tinham sido inventadas, e algumas delas que nunca existirão no plano humano, só existem no plano divino. É muito difícil. Entender uma profecia não é coisa fácil. Imagine um camarada falar, lá no primeiro século, o cara que entende muito de peixe. O camarada é rede. E ele vai falar de física quântica. Os elementos ardendo se fundirão. Uau. Que conhecimento, qual foi a faculdade que ele fez? Ele foi de Harvard. Mas então vai falar de coisas que ele não tem noção do que está falando. Outra coisa, ele vai usar palavras do seu tempo para expressar realidades que não existiam naquele tempo, mas são realidades também. Imagina João falando de um caça, um M16, voando na velocidade do som, despejando bombas sobre a terra. Ele vai falar o quê? Eu vi um caça M16. Não, ele vai falar, eu vi uma águia voando pelo meio do céu, soltando bola de fogo. É o que ele vai dizer. Para voar tinha que ser pássaro. Não é? Você está entendendo? A linguagem do profeta complica muito o que ele vai expressar na sua profecia. Outra coisa, a linguagem literal e a figurada
ela deixa a gente, às vezes, sem chão. A gente não tem a dimensão do que é literal e do que é figurado, porque o profeta ele não se prende a isso. Lamentações sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro é um cara, é um homem de carne e osso como a gente, comedor de arroz e feijão, que viveu naquele tempo de Ezequiel. Ok? Existia essa cidade de Tiro e Sidom. Lamentações sobre o rei de Tiro. Estavas no Éden, jardim de tesouro, pajá, pulou do natural para o espiritual e foi lá na eternidade, antes do mundo ser feito, sem avisar nada para ninguém. Você vai entender? Ele começa falando de um ser humano que viveu ali por volta de 700 a.C. e de repente ele dá um salto no tempo, sai do Cronos, vai para o Kairos e entra lá na eternidade antes do mundo ser criado e vai falar da queda do querubim Egito. Não é muito fácil entender a massa. Entendeu isso? Vamos voltar para o Pastor, imagina quando houve essa pergunta dos apóstolos, perguntavam a Jesus quando seria o final do tempo. E ele respondeu para ele que nem ele sabia. Isso é uma coisa que ele colocou na mão de Deus, que nem ele sabia. Ele ia acontecer todas essas coisas. Jesus, quando respondeu essas perguntas, ele estava aqui no plano humano. Haja vista aqui. Tem até o hino que fala sobre isso, né? Deixou o seu trono na glória e veio para o mundo morar. Os atributos de Deus ficaram lá. A onipotência, a onisciência e a onipresença não dá para vir junto. Então não cabe no corpo humano. Ok? E deixa eu falar uma coisa, isso foi um problema bom para mim na faculdade, porque eu defendo essa tese e o camarada que ensinava lá, defende outra, a gente bateu de frente. Gente, Jesus, ele veio aqui viver a tua vida, a minha vida, a nossa vida. A missão era vencer o pecado e o diabo como homem de carne e osso, com as limitações, com os recursos que nós temos. Porque vir aqui vencer o diabo e o pecado como Deus, uma mão é açúcar. Ok? Pastor, mas ele não estava como ser humano como Deus? Era ser Não. Olha só, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Porém, ele não podia lançar mão dos atributos de Deus, porque senão invalidava a missão. Eu acho que isso era a parte mais difícil. Você imagina você, filho de um camarada rico igual Bill Gates, e você vai ter que viver na favela da Rocinha. Entendeu? E vai ter que trabalhar, se sustentar, gerar para você, sem usar a tua fortuna. Olha o que ele diz. Pedro, bota a espada na bainha, rapaz. Você não sabe, se eu pedisse, o Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos. Eu tenho direito de pedir, mano. Entendeu? Ó, se quiser, levanta essas pernas que você vai falar. Nem só de ele não falou que não podia fazer. Mas como humano também não poderia ter morado lá. Olha só. Lança-te daqui embaixo do pináculo do templo. E eles vão acreditar que tu é filho de Deus, porque é alto. Se ele se lançasse, se chegasse lá em vivo, eu só ia, esse camarada era lá. Ele é muito diferente. Mas não, ele fala assim, em nenhum momento ele diz que não podia fazer. Ele apenas disse, não tentará ser o Deus. Pastor, mas quando ele pegou ali naquele ouro e colocou no lugar ali, ele estava... Fez, Não, ali ele estava fazendo o quê? Milagre. Milagre, homem de Deus faz. O que Jesus veio fazer é viver uma vida de homem cheio do Espírito Santo aqui. Tudo que ele fez, você e eu podemos fazer, porque o que ele viveu uma vida cheia do Espírito Santo, como eu e você podemos viver.
Se ele fizesse qualquer coisa aqui como Deus, a gente não podia repetir. Porque a gente é Deus. Ele falou, as obras que eu faço, vocês farão maiores. Jesus nunca reuniu num lugar só as multidões que se reúnem por aí hoje. Então, assim, não tem desculpa para não suportar, para não ser. Porque ele fez como homem. E essa é a vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus fez tudo o que fez por fé. Ele viveu uma vida cheia do Espírito. Ele não se apropriou do poder. Ele não tomou. Olha só teve uma hora que ele deixou mostrar que estava dentro. O outro da transfiguração. Ali, por alguns instantes, Pedro, Tiago e João viram o que estava contido. Vimos a plenitude da divindade da vida dele. Mas, quando ele sabe, por exemplo, ele fala assim, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus, conhecendo os seus corações, como Deus, não, como homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Você não vai numa irmã do círculo de oração, um profeta qualquer, e a pessoa fala tudo que você está vivendo. Aquela pessoa não é Deus. Quem é que revela para ela? O Espírito Santo. Pastor, mas naquela transfiguração ele pediu para que não contasse nada a ninguém. Isso. Aquilo é difícil de entendimento. Não é difícil. Tu imagina se hoje Ali ele a deixou pessoa chegar e falar mostrar o que estava dentro. Ok? A glória contida. Entenda o que eu estou falando. É como se a pessoa está com um saco de dinheiro o tempo todo, e muito dinheiro. Mas ela vai viver do salário mínimo que vem. Pastor, ele disse que ele tirou a sua glória, deixou. Ele, pela sua pobreza, nos enriqueceu. Ele viveu uma vida de homem, 100% homem. Pastor, mas aí no caso dele pedir para que não fizesse comentário, é como se não quisesse assim, revelar ou até não acreditar. No capítulo 17, não, 16, ele é o doador do Espírito Santo. No 17 ele é o grande intercessor. No 18 ele é o sofredor do Deus. No 19 é o salvador crucificado. No 20 ele é o conquistador da morte. E no 21 ele é o restaurador arrependido. Acho lindo quando Jesus chega na casa de Jairo. É um desenho bíblico, não sei se alguém já viu ali desenho bíblico. Acho lindo. O desenho é show. No desenho eu acho muito legal, porque o desenho pode tudo. O desenho é diferente do filme, né? É muito mais fácil você mostrar os populares. Quando ele chega na casa de Jairo, ele fala, ela não está morta, ela dorme. Aí a mulher fala assim, você acha que a gente não conhece a morte? Quando vê? Aí ele responde assim, acho que vocês conhecem a Jesus tem uma propriedade que a gente não tem. Ele reinou pelas palavras. Tudo que Jesus fez, ele fez por palavras. Segura. Sangue. Mar. Caos. Mar, quedas, vento, calma. Ele usou a palavra. A figueira nunca mais nasce para proteger. Ele usou as palavras. E as palavras realizaram tudo. Só na cura da sua viu que a Bíblia fala que ele não falou nada. Na cura da sua Não, ali não diria como é que foi o negócio. Eu acho que ele estendeu as mãos e ele curou a sobra de Pedro. Estendendo a mão, curou a sobra de Pedro. Agora, um detalhe importante, tudo que isso você tem que guardar para você. Tudo que Jesus fez, nós podemos fazer, porque ele fez como homem. Porque imagina morrer na cruz como Deus. Deus não morre. Deus não morre. Você não é
fácil demais. Primeiro, um teatro. Ele morreu. Ele morreu mortinho. Entendeu? Morreu mesmo. E detalhe, tanto morreu que foi sepultado. Quem já viu a Pietá? Aquela prova de Michelangelo. Da Maria sentada assim, e Jesus esticado morto. Visão do artista, não existia. Vou pensar que ninguém vai botar um olho daquele tamanho, muito. Todo sanguentado ainda na cara. Vai fazer isso. Deve pesar uma tonelada. Não vai fazer negócio disso. Mas assim, é um quadro muito vívido, né? É uma coisa muito assim. Agora, ele morreu, é isso que eu quero passar. Ele morreu. Como Deus, ele não morreria. Quem ia pregar? Vou usar vou fazer uma palavra, tá? Tenta pregar o super-homem. Não dá. O super-homem não entra na agulha. Entendeu? Clark Kent lá, o super-homem. Não dá para fazer exame de sangue, cara. A agulha não entra. Se for pegar um treco, não entra. Quem já viu o filme? O cara dá um tiro assim no olho, a bola bate. Cara, super-homem. Mas entenda bem, por isso que amam. Como é que eu dizer isso? O super-homem é uma paráfrase de super. Eu não tenho maldita a série. Todos os atores que fizeram super-homem fizeram não. Eles estão felizes. Porque é um cara que é show de bola. Não é Jesus? Não é? Não é o filho de Deus? Poderoso? Não, ele é muito por aí. Jorel mandou ele. Se você pegar a história, você vai ver uma similaridade muito grande. Jorel manda o filho para a terra para salvar a terra. Deus Pai mandou Jesus para salvar o mundo. Esse último agora fica mais evidente. Então, quando eu quero chegar ao seguinte, Jesus, como Deus, não podia ser pregado na cruz. Como é que você vai pregar Deus na cruz? Como você vai pregar Deus na cruz? Que prego entraria nele? Você está entendendo onde eu quero chegar? Quem foi para a cruz foi um homem, carne e osso. Senão não podia. Ele sofreu e morreu. Por que o Cristo de Mel Gibson chocou tanto o mundo inteiro? Porque ele mostrou uma face da paixão que ninguém tinha. Porque a gente é muito religioso quando pensa na divindade. A gente pensa num Jesus sofrendo assim. A gente não pensa num Jesus. Ai! Não. Esse é eu. Jesus não ia ser escandaloso igual eu. Não é? Por exemplo, gente, vamos ser. Eu não gosto de falar essas coisas porque isso choca, isso, né? Mas eu vou para quebrar o paradigma. Deserto não tem banho, não. Jesus ainda é noite. Entendeu? Você consegue enxergar isso? O Filho de Deus. Ó, vou jogar um barro ali. Não, você está entendendo onde eu quero chegar? Gente, humano. Jesus comia, logo também ia ao banheiro. Nós não. Mas a nossa religiosidade, não. Não é isso? Outra coisa, olha o que a religiosidade faz. Jesus está na cruz, está aquela fala. Pampers da época. Não, ali, quem colocou aquela fralda ali foi a nossa religiosidade. Jesus foi para a cruz peladão. Porque todo homem que era crucificado era exposto à vergonha, à ignomínia. E essa vergonha pública era crucificado nu. Sem roupa nenhuma.
sobre a minha capa lançaram sorte. E a minha túnica. Tiraram tudo. Não ficou a fralda, não. A religiosidade. Porque a nossa cabeça hoje não comporta que os filhos de Deus ficam com as coisas aparecendo. Isso choca a gente. Não. Ninguém pode ver Jesus nu. Não, está entendendo? Mas na realidade, ele ficou. Eu estou quebrando aqui um paradigma. O Jesus humano é muito diferente desse Jesus religioso que a gente vê naquela hora assim. Eu falei na aula passada. Jesus não andava com a roupa diferente, aquele banco poderoso, alvo, branco total radiante, lavado com vênus, aquele lençol vinho, lindão, atravessando aqui, né? Aquela coisa maravilhosa. Não! Ele andava como todo mundo. Tanto é para identificar que ele tem um grande. Exatamente. Boa palavra. Ele era isso aí. Ele andava com a mesma roupa dos 12. Ele andava igual, ele não andava diferente. Ele não tinha uma roupa diferente. A única coisa que identificava Jesus era falar. Quando ele abria a boca, ele se denunciava. Porque as palavras dele tinham espírito e vida. Mas enquanto Jesus ficava calado, ele era um rosto da multidão. Ele só era conhecido quando ele falava. 2 discípulos no caminho de Emaús. Poxa, aí chega. Tá vendo? Não está falando, não. Não é um profeta, poderoso homem, Jesus de Nazaré. Morreu, não entendi. E vão andando, ninguém está nem aí para ele. Chega na casa para onde eles vão, quando chega lá, vão com o céu embora, põe. Aí ele pega o põe da graça. Quando ele dá a graça, meu mestre, a palavra dele revela quem ele é. Quem é tu? Ô jardineiro, onde é que botaram meu senhor? Está vazio o túmulo. Botaram onde? Fala para mim. Onde é que está? Maria. Aí ele diz, Maria, Raboni, ela identifica pelo falar. As palavras dele eram diferentes. Quando ele fala, ele era velho. A palavra que ele comunicava tinha espírito e vida. Mas aquele dono discípulo no caminho de Emaús estava sendo sem engano. Tu está entendendo? Então, eu estou fazendo aqui a diferença entre o Jesus histórico e o Jesus religioso, que é daquela olhando assim aqui. Não. Você consegue imaginar Jesus com raiva? Porque o nosso Jesus religioso, ele vai fazer assim, ó. Tira essa mesa aí. Tira isso aí. Não, para com esse outro. Agora o Jesus histórico, raça de viva! Quero chicote, sai metendo. Imagina Jesus metendo chicote nas pessoas. Mas ele fecha. Você está entendendo? Eu estou tentando fazer a diferença entre o Jesus histórico e o Jesus religioso que a gente conhece dos livros, dos quadros pintados, né? Até o poeta escreveu lindo demais, rosto de Cristo, né? Não creio, o Cristo vencido, cheio de mas eu vou te dizer, mas creio no Cristo. Agora também ali é outra história, né? Ele está falando, fazendo Comparação. entre o Cristo ressurreto e o Cristo da cruz. O Cristo da cruz, ninguém retratou melhor que Mel Gibson. Você entendeu isso? Não havia nele aparência nem formosura, nada para que ele desejasse. Ferido de dores e oprimido. Vamos experimentar os trabalhos. É isso que ele é. Agora, esse Cristo da cruz, quando chega no Apocalipse, João não conhece. Porque agora não é mais o Cristo da cruz. Agora ele está revestido de glória. Ele agora tem os pés como na torre dos anjos, os olhos como chama de fogo, o cabelo branco como malandro.
O João vê, o João morre. Morre mesmo, morre mortinho. E aí ele levanta João, não. Ele não põe fé. É mistério que você veja as coisas que são, as que eram e as que ainda vão acontecer. E aí João vai escrever na cabeça. Mas esse cordeiro que ele viu é bem diferente daquele que ele viu lá na cruz. Ele é cheio de glória, mano. Ok? Então, o Evangelho de João, ele vai contrastar com os outros três evangelhos nesse sentido. Ele vai mostrar um Jesus divino. Um Jesus que é filho de Deus, e não de Abraão, nem de Isaac, nem de Davi, nem muito bem de Adão. Ele é filho de Deus. Esse Evangelho de João vai mostrar as particularidades da vida de Jesus. Você vai ver em João coisa que você não vê mais em nenhum outro evangelho. Jesus vai falar com os discípulos da intimidade. Então ele vai revelar coisas que só fala com os 12. No Evangelho de João, Jesus vai estar muito mais com os 12 em secreto do que com a multidão. Não vai ter muitos milagres. Não. Ele vai ter muita conversa pelo vinho. Ele vai se revelar no pessoal, muito mais do que na multidão. É um evangelho diferente. Esse evangelho de João vai mostrar o tempo todo a deidade de Cristo, a divindade dele. Já os outros três vão mostrar o lado humano, o lado poderoso, o lado de reino. Então, há um contraste. A gente já passou da hora. Pega sua oferta, sua oferta lá.